Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, o Era Cálculo Renal. Hoje o vídeo está dedicado aos diferentes tipos de cálculo renal. Então espero que até o final desse vídeo você entenda que existem vários tipos de cálculo renal e também já tenha uma noção de como agir em relação a isso. Eu gosto bastante desse vídeo porque eu escuto muitos conselhos que as pessoas receberam de outras pessoas com cálculo renal. Então talvez tenha sido o seu caso. Você teve uma crise, passou por uma situação muito dolorosa e deve ter comentado isso com outras pessoas, e não é difícil encontrar uma pessoa que também tenha tido cálculo renal, já que é uma situação muito frequente, e ela te deu alguns conselhos que serviram para ela na intenção que também te ajudasse. Só que isso tem que ter muito cuidado, porque os cálculos renais, eles são diferentes entre si. E muitas vezes, quando as pessoas compartilham conselhos entre si, elas falam como se estivessem tratando do mesmo problema, como se ambos estivessem tratando de cálculos renais. Porém, existem diferentes tipos de cálculos renais, e é importante identificar essa diferença para que o tratamento possa ser diferente. Como você pode descobrir qual o seu tipo de cálculo renal e quais são as possibilidades, afinal de contas, quais são os cálculos renais que existem? Para você saber o tipo de cálculo renal que você possui, a forma mais óbvia é analisando o próprio cálculo renal. Então veja bem, aqui a gente tem uma pessoa que deixou um cálculo renal e o próprio cálculo vai ser analisado. Então dessa forma você vai descobrir qual é o composto que está presente aqui e vai direcionar o seu tratamento. Supondo que a pessoa não conseguiu resgatar o cálculo, não viu o cálculo na hora que ele saiu, ou simplesmente o cálculo durante a cirurgia foi totalmente fragmentado e o cirurgião, o urologista, não conseguiu nenhum pedacinho dele para análise. Aí nesse caso, você pode também buscar a origem do problema, buscar o tipo de composto através de um exame de urina. Então, normalmente são exames como esse aqui, são exames coletados ao longo de 24 horas, que aí você consegue mapear vários parâmetros na urina, que dão os índices urinários, e com isso saber qual é a sua maior propensão para qual tipo de cálculo, qual alteração apareceu na urina. Isso também ajuda a guiar o seu tratamento, tá certo? E o acompanhamento do tratamento também é feito por esse tipo de exame. Então, o exame que a gente usa bastante também, além do próprio exame de composição do cálculo, que é o primeiro a ser solicitado quando a pessoa possui qualquer material proveniente da crise. Se você tivesse analisado o cálculo, quais são as possibilidades? Então, a possibilidade mais comum são os cálculos de oxalato de cálcio, e talvez você já tenha ouvido falar sobre eles. Eu vou deixá-los para o final, que são os mais comuns. Temos também os cálculos de ácido úrico, que são muito interessantes que sejam identificados, porque são cálculos que dissolvem com o tratamento. Então, os outros cálculos, eles não têm a possibilidade de solução. Vamos para o próximo, que é o cálculo de fosfato de cálcio. Esse cálculo, ele não é tão comum quanto os outros que eu mencionei, mas é importante que se identifique quando ele está presente, porque ele pode ser um sinal de algum outro problema, às vezes um problema até endocrinológico. E aí a pessoa, quando identifica esse cálculo, o médico dela, junto com ela, conseguem alinhar o tratamento nessa direção e buscar uma origem mais certeira de controle. Temos também cálculos formados de infecção urinária. Então, infecções de urina são bastante comuns também, mas não costumam gerar cálculos renais, isso é uma exceção. Porém, algumas bactérias têm essa capacidade de favorecer a formação de alguns cálculos. Esses cálculos, em geral, têm um composto que se chama estruvita. Ele marca a presença de infecção. Então, quando o cálculo é analisado e se encontra esse composto, isso reforça que a origem do cálculo teve uma relação com as infecções de urina. Isso ajuda muito, tanto o paciente quanto o médico, porque o médico já vai estar mais atento a fazer um processo de retirada máxima possível dos cálculos para deixar a pessoa livre de cálculos e livre do foco infeccioso e, com isso, com grande chance de ter o seu problema resolvido. Temos também cálculos que são muito raros e às vezes aparecem desde a infância, como os cálculos de cistina.
Então existem os cálculos de cistina, existem outros tipos raros de cálculo e às vezes eles podem se manifestar numa pessoa adolescente, muito cedo na vida. Isso também deve ser sempre avaliado e buscar qual é a composição, porque o tratamento é diferente e até mesmo por ter uma questão genética envolvida, é importante porque tem uma influência na questão hereditária. Então eu vou fechar o nosso grupo com o grupo do oxalato de cálcio, que é um grupo extremamente grande. É ele que desperta tantos conselhos para não comer espinafre, não comer muita beterraba, porque são alguns alimentos que têm muito oxalato. Mas com tudo que eu te expliquei no vídeo, eu espero que tenha ficado claro para você que ainda que o cálculo de oxalato de cálcio seja extremamente frequente e o mais comum de todos, é muito importante você afastar as outras possibilidades, que vai mudar totalmente o seu tratamento. Então fique atento, busque qual tipo de cálculo renal você possui para que você possa ter o melhor tratamento. Não deixe de buscar ajuda médica para esse tipo de acompanhamento, tanto com o seu urologista, que foi quem deve ter feito a sua cirurgia, caso tenha feito a cirurgia, quanto com o nefrologista, que é um médico que também está habilitado para fazer esse tipo de avaliação. A gente se vê no próximo vídeo.